noite. Hoje nós vamos falar da Bíblia, mais um assunto. Esperamos que os nossos vídeos, você que tem nos acompanhado, que esses vídeos possam estar lhe ajudando, possa estar abrindo mais a sua mente, trazendo um conhecimento mais amplo de quem é Deus, do que é Deus. E hoje nós vamos falar da Bíblia. Eu tenho aqui Bíblias que eu vou mostrar para você. Eu tenho essa Bíblia, que é uma Bíblia que é uma tradução de João Ferreira de Almeida. Aqui são 66 livros dentro desse livro. Eu tenho uma outra Bíblia, que essa Bíblia é uma Bíblia católica apostólica romana. Aqui, além de 66 livros, tem mais 7 livros. São 73 livros. A Bíblia, ela não é um livro fácil de entender. A Bíblia você tem que ter tempo, a Bíblia você tem que ter dedicação, a Bíblia requer estudo. Mas lembre-se, tudo isso vale a pena quando é para compreender sobre o Deus que nós servimos. As nossas bênçãos, a nossa vida, o nosso sucesso está atrelado no entendimento e no conhecimento sobre esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. A Bíblia, na verdade, não é um livro, são livros. A Bíblia, ela vem de uma tradução latina, de Bíblia, de biblioteca, do grego. São vários livros. A Bíblia católica, como eu mostrei para vocês, são 73 livros. Geralmente, a Bíblia protestante, eu tenho uma outra Bíblia aqui que é de tradução judaica. São 66 livros. A Bíblia, ela foi dividida em dois. Ela foi dividida em Antiga Aliança e Nova Aliança. A Antiga Aliança são 39 livros. E tem a Nova Aliança, 27 livros. Um pouco de história para que possamos entender, que possamos compreender um pouco mais. Esses 39 livros que estão contidos na Bíblia, estou trazendo aqui os 66 livros de uma Bíblia protestante, de uma Bíblia do crente. A Antiga Aliança de 39 livros, esses livros foi fechado no concílio em uma cidade chamada Gêmina, que foi fechado com os judeus, com os rabinos. E nós temos a Nova Aliança. Esse livro foi fechado por um concílio da Igreja Católica Apostólica Romana. Posteriormente com Martinho Lutero, século XV, e com a Igreja Católica. Esses livros, tanto os 39 da Antiga Aliança como os 27 da Nova Aliança, foram fechados o cano desses concílios e foram implantados, colocados esses livros, que hoje esses livros chegam para nós através de 66 livros. Esses livros, eles estão atrelados. Para entender o que é Nova Aliança, eu tenho que entender o que é Antiga Aliança. Para entender o que é Antiga Aliança, ou seja, eu entendo a Antiga Aliança e eu sei o que está acontecendo na Nova Aliança. Como é que nós, messiânicos, nós lemos a Bíblia? Como é que nós compreendemos a Bíblia? Há muitas perguntas, até mesmo, talvez você se faça essa pergunta: mas eu não compreendo a Bíblia. Eu estudo a Bíblia de Gênesis, de Bereshit, a Revelação, Apocalipse, mas eu não entendo, eu me perco, eu não consigo compreender. Calma, você vai compreender. Lembre-se, aqui é uma biblioteca, são 66 livros. Aqui existe um escritor, que é o Eterno, através do seu Espírito, através de pessoas, que ele deixou isso relatado para nós através da escrita. Mas a base desses livros tem ali os seus pilares, que é isso que você precisa saber. É isso que você vai saber hoje. Como é que eu começo a ler a Bíblia? De onde que eu começo? Quais são os livros que eu tenho que ler para que eu possa ter um conhecimento mais amplo de todos os livros? É isso que nós queremos passar hoje para você e vamos passar para você. Como é que nós, messiânicos, lemos a Bíblia? Como é que nós compreendemos a Bíblia?
Nós entendemos e vimos que a Bíblia são 66 livros, essa Bíblia que hoje chegou para nós, protestantes, crentes. Igreja Católica são 73, nós da comunidade messiânica, 66 livros. Como é que nós lemos a Bíblia? Como é que nós lemos e entendemos essa biblioteca? Eu vou mostrar aqui para você. Nós temos também uma Torá. Você vai entender que é só uma Torá. Isso aqui é o âmago, isso aqui é os pilares desses 66 livros. Eu preciso entender isso aqui. Eu entendendo isso aqui, eu entendo todos os livros que estão na Bíblia e todos os livros que fazem parte, que falam desses eventos. Nós temos 66 livros que estão contidos na Bíblia, mas lembre-se, eu lhe mostrei uma Bíblia católica que tem 73 livros e tem outros livros que são conhecidos como livros apócrifos, que esses livros vale a pena você ler. Mas primeiro você precisa ter esse conhecimento, ter essa base, ter esse alicerce. Como é que nós lemos a Bíblia? Nós, messiânicos, nós lemos a Bíblia. Nós temos uma divisão, nós temos a Torá, nós temos os Nevim, nós temos os Ketuvim e nós temos a Brit Hadashah. Torá, Nevim, Ketuvim, Brit Hadashah. O que é a Torá? A Torá é conhecida como Pentateuco. Os Nevim, conhecidos como os profetas, conhecidos são os profetas. Ketuvim são os escritos. E Brit Hadashah é a nova aliança. Evangelhos que falam da vida do Mestre, Yeshua HaMashiach, o que ele viveu, o que ele defendeu, o legado que ele deixou. E os discípulos que ele incumbiu e deu uma ordem de pregar a sua ideologia. E na Brit Hadashah também nós temos Atos dos Apóstolos, que são ações, nós vamos ter as cartas dos emissários, dos apóstolos, cartas de Shalvacharia de Paulo, cartas de Jacó, Tiago, carta de Kefa, Pedro, carta de Yohanan, João, carta de Judas, Tadeu e Judá, e revelação de Apocalipse. Veja que aqui são 66 livros. Essa divisão, essa distribuição é 60, ou são 66 livros. Se eu ler todos eles, sim, é importante. Mas se eu ler todos eles numa cronologia, que está hoje na cronologia bíblica, provavelmente eu possa ter alguma dificuldade para entendê-los. Principalmente quando chegar nesses livros aqui, que são livros dos profetas. Livro dos profetas, você vê que eles falam em simbologias, eles falam de visões, de sonhos e revelações. Qual é a base? Qual é o alicerce da Bíblia? O alicerce da Bíblia é a Torá, conhecido como Pentateuco. Vamos nós, o que é Pentateuco? O que é a Torá? Torá, na tradução, é lei. O Pentateuco, cinco livros: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o pilar dos 66 livros. Aqui está o pilar. Esse é o centro. Todos os livros que vão vir depois, inclusive a nova aliança, que é a Brit Hadashah, está apoiada aqui. Escritos, histórias, Deus se revelando ao seu povo através da história, que foram documentadas, tem apoio aqui. Os profetas, já diz, tradução de profeta é aquele que fala, aquele que anuncia,
que ele faz? Ele fala e anuncia a Torá. Todos os profetas que você pegar, seja eles profetas grandes, seja eles profetas menores, se você pegar Isaías, se você pegar Jeremias, se você pegar Ezequiel, se você for para profetas menores, como é conhecido, se você pega Joel, se você pega Oséias, se você pega Obadias, se você pega Abacuque, se você pega lá na frente os que vieram da Babilônia, Zacarias, Malaquias, Ageu, todos eles vão estar dizendo para o povo: ouça Israel, ouça meu povo, volte aos seus ensinamentos, volte ao seu conhecimento, volte às suas instruções que eu deixei, que eu dei, essa aliança que eu fiz com você está embasada, está baseada, está alicerçada na Torá. Eu compreendendo esses livros, todos esses, fica claro para mim. Inclusive, a vida de Yeshua HaMashiach e as cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo, a carta de Tiago, de Jacob, a carta de Kefa, a carta de Yohanan, todas elas estão fundamentadas aqui. Todas elas têm embasamento aqui. Todas elas voltam para cá. Apocalipse, revelação, que é o triunfo da igreja, volta para cá. Você entendeu aqui, você entende todos esses livros. Eu tenho que ler o Novo Testamento? Tenho. Eu tenho que ler os escritos? Tenho. Eu tenho que ler o livro dos profetas? Tenho. Mas lembre-se, toda a base, o centro desses 66 livros estão contidos na Torá, no Pentateuco, nos 5 livros. Por isso que, para nós messiânicos, não existe antiga aliança. Antiga aliança é pejorativo, antigo, é algo que já é antigo, é algo que já não tem mais valor. Isso foi uma tradução de Jerônimo, quando ele foi traduzir no latino, que ele foi traduzir a Bíblia do grego para o latino, ele não encontrou uma palavra mais adequada, ele colocou antiga, mas testemunho, antigo testemunho, mas o correto não é antigo testemunho, é antiga aliança. Lembre-se, aqui há uma aliança, que eu preciso entender o que é essa aliança que está na Torá, que não foi abolido, que Yeshua HaMashiach, ele vai afirmar sobre isso. Aí você me pergunte: mas você está me passando isso aí você está querendo me doutrinar? Isso aí você que está querendo me passar essa ideia? Negativo, eu vou mostrar para você agora, meu irmão, minha irmã, você messiânico, você que não é messiânico, você que quer servir a Deus, você que quer ler a palavra de Deus, você que quer conhecer essa palavra. Eu vou lhe mostrar agora em um desses livros, ou seja, eu vou lhe mostrar na Brit Hadashah, na Nova Aliança, eu vou lhe mostrar no Evangelho, o nosso mestre, o seu mestre, o nosso mestre, Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, como conhecem. Eu vou lhe mostrar ele nos ensinando e nos dando a dica do que é mais importante dentro desses 66 livros. Ele nos dando a dica, ele nos mostrando quais são os livros que nós devemos conhecer, examinar, estudar e, mais do que isso, vivê-los. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus. Eu abro minha Bíblia aqui em Mateus, você abre a sua aí, aonde você está. Acompanhe comigo. Isso aqui não é doutrina de homens. Isso aqui não é filosofia de um homem. Isso aqui não é alguém querendo doutrinar você com doutrinas de homens. O que você viu aqui, o que você está vendo aqui é o correto, é o certo, é o que você precisa saber, é o que você precisa entender. E agora você precisa estudar. Se você quiser nos conhecer, se você quiser vir, nós temos uma comunidade messiânica, que é a Casa de Oração, Tempo de Colher, que nós estudamos, nós buscamos a compreensão. Yeshua HaMashiach, ele anda, ele vai às sinagogas, ele vai às casas de oração, e é isso que ele está estudando junto com os seus discípulos. É essa base que ele está pegando. Esse é o centro. Pentateuco, Torá, 5 livros, vou repetir novamente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou para nós messiânicos, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Então vamos ver Yeshua HaMashiach falando para nós
dando para nós uma dica, falando para os seus discípulos, em Mateus, capítulo 5, ele vai dizer assim, enquanto o capítulo 5, o seu sermão que ele está dando, começando o seu ministério, ele está ensinando as pessoas, os seus discípulos, as pessoas que querem ouvir, as pessoas que querem seguir, as pessoas que querem conhecer mais sobre ele do que ele ouviu do Pai. Olha o que ele vai falar para nós. Parte de Tiago, Mateus, capítulo 5. Vá ao versículo 17. Depois, se você quiser ler tudo isso, todo esse texto dele, mas vamos ler o versículo 17. Não pense que vim abolir a Torá com os profetas. Veja que ele vai falar de dois livros, de duas divisões que está nesses 66 livros. Lembra que tem a Torá, a Levim, a Zetuvim e a Brit-Hadashah. Aqui são agora a lei, são os 5 livros. Aqui tem os Levim, que são os profetas, tem os Ketuvim, que são os históricos, as histórias, e nós temos a Brit-Hadashah, que é o Novo Testamento. Então veja que ele está falando da Torá. Olha o que ele diz: eu não vim abolir a Torá, eu não vim abolir o Pentateuco. Isso aqui não é Antigo Testamento. Isso aqui não é passado, isso aqui não ficou para trás. Eu vim viver isso. Eu vim mostrar para vocês como é que se vive isso. Eu vim mostrar para vocês como é que se cumpre o que está escrito e deixado para vocês que vocês não cumpriram. Eu vou viver isso, vou completar e vou ajudar vocês a viver isso. Veja que ele está dando uma dica, ele está dizendo: vão à Torá, estudem a Torá, estudem o Pentateuco. Busque o conhecimento, vão atrás da revelação que está lá naquele texto. Despreze, não deixe de ler. Para muitos, esses livros eles são difíceis de entender. Interessante que tem um livro chamado Vaikra, chamado Levítico. Interessante que esse livro é o livro mais importante que nós temos na Bíblia. E até a tradução dele significa "e chamou". Veja que a tradução do livro de Levítico não é Levítico, é "e chamou". É como se Deus estivesse chamando seu filho, dizendo: venha e conheça esse livro. Interessante que você vai ver que o livro de Levítico é onde ele vai dar ali as suas regras, ele vai orientar as pessoas, o sacerdócio, como é que tem que, como é que eles têm que agir ou executar trabalhos diante do Eterno. Para muitos é difícil entender isso. Isso requer estudo. Mas essa é a nossa obrigação, principalmente nós que pregamos, nós que evangelizamos, nós que subimos em cima do altar do Eterno. Nós temos a obrigação de entender e levar esse conhecimento. Isso é uma obrigação sua de estudar e buscar esse conhecimento. Então veja que ele está dando essa dica. Ele está dizendo: olha, eu vim viver a Torá. Estude a Torá, mas ele não diz só que a Torá. Ele fala que esse é o âmago. Mas olha só, continua na leitura. Ele diz: não pense que vem abolir a Torá. Aí ele fala: e os profetas? Veja que agora ele mete os Nevim, os profetas. Quem são os Nevim? Foram os atalaias, os que foram chamados por Deus. Estudem a vida desses homens, nesses 66 livros. Eles não vão ter outra pregação, senão uma. Todas as pregações de todos os profetas se resumem em que? Voltem à Torá. Voltem aos mandamentos de Deus. Voltem aos ensinamentos que Deus já deu para vocês. Se arrependam, deixem seus maus caminhos. Parem de praticar isso. Vocês estão distorcendo. Voltem. Esses profetas nada mais são do que pessoas, homens, que foram levantados e falaram da Torá. Por isso que Yeshua está deixando claro: eu vim viver a Torá, vá e busque a Torá, diz, busque esse conhecimento, busque aprender o que está escrito lá, e analise a vida dos profetas, que eles defenderam isso, e eles profetizaram que um dia todos iam ver que Deus ia pegar seus ensinamentos e ia trazer para dentro do nosso coração, que é o que está escrito em Jeremias 31, 33. Está claro isso?
esticar um pouco mais essa leitura. Olha que coisa interessante que ele vai dizer. Olha, veja só. Ele diz assim: não pense que vim abolir a Torá e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade, digo a vocês. Até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iúde ou um traço da Torá passará. Do Pentateuco, de 5 livros, não vai passar. Isso aqui é a terra. Isso aqui tem existido. Ele continua, olha só que coisa interessante. Olha só a ordem que ele vai dar. Ele vai dizer assim: sim, é verdade, Deus, é verdade, digo a vocês, até que o céu e a terra passem, nem mesmo um iúde ou um traço da Torá passará. Não até que todas as coisas que é preciso acontecer tenham ocorrido. Verso 19, ele diz assim: portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot e ensina outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma, será chamado maior no reino dos céus. Veja que coisa interessante. Ele está delegando aos seus discípulos, ou a todos que querem segui-lo, ou todos que querem viver esse amor, de aprender sobre a Torá. Ele está dizendo: vocês vão evangelizar? Vocês vão ensinar as pessoas? Vocês vão pregar em cima do altar? Não preguem teorias. Não preguem lições da doutrina de homens. Ensine as mitzvot. Sabe o que é mitzvot? Mandamentos. Você sabe onde que a gente aprende sobre mandamentos? Na Torá. Nós vamos ter ali as 10 palavras, que depois os rabínicos vão desmistificar isso, vão trazer isso para 613 mandamentos. E é ali que a gente vai ouvir Deus falando: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Faça isso, faça isso, faça isso. É aqui que eu busco esse conhecimento. Agora você está sabendo, e está fácil agora. Eu conhecendo isso, orar, Pentateuco, orar. Quais são os livros? 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Para nós messiânicos, Devarim, ou Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Eu compreendendo isso, eu estudando isso, eu entendo quem são os profetas que eles vieram fazer. Eu compreendo os escritos e Deus se movimentando através dos escritos das escolas. Eu entendo o Novo Testamento. Eu entendo quem é Yeshua, a sua personalidade, o que ele veio fazer, o que ele está fazendo, a metodologia que ele implantou, a ideologia que ele viveu, a causa que ele defendeu e o legado que ele deixou. 66 livros. Não pode haver separação, não pode haver divisão. Eu tenho que entender o centro e o restante fica desmistificado. Você sabe a verdade. Se você não ler esses livros, a partir de hoje você vai passar a ler. Porque o Espírito de Deus vai te guiar isso. O Espírito de Deus vai te dar sabedoria para isso. Vai te dar entendimento. Se você quiser nos conhecer, nos visite. Esperamos que você possa ter crescido um pouco mais no seu entendimento. Lembre-se, nós temos mais encontros marcados em outros momentos, que nós traremos aqui outros assuntos, para você conhecer a verdade e ter uma opinião própria, ser um formador de opinião, ser um crítico e levar a verdade aos que precisam. Shalom a todos, messiânicos, e a você que nos assistiu. Shalom a todos e até uma próxima.